está nos assistindo aí pelo nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe, né? E fica conosco, porque Deus vai falar aos nossos corações. Eu queria que você que trouxe a tua Bíblia abrisse no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos de 11 a 17, né? Você que trouxe a tua Bíblia, eu queria que você abrisse agora. O versículo 11, para ganharmos tempo, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore de Ofra, que pertencia ao abisrita Joás, Gideão, filho de Joás, que estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, perguntou Gideão, se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora nos abandonou e nos entregou das mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian? Não sou eu que está te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Versículo 17. Gideão prosseguiu e disse: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que tu estás falando comigo. Queridos, hoje eu quero trazer uma mensagem aos nossos corações. Na verdade, quando eu estava meditando nesse texto, eu tirei algumas lições, eu gostaria de aplicar para que servisse de instrução de Deus para as nossas vidas. Esse contexto aqui é um contexto onde os juízes, o tempo dos juízes vai abranger a vida de Israel na terra prometida, né? Desde a morte de Josué até o período dos reis. Só que naquele tempo, no meio do povo de Deus, imperava a apostasia, a idolatria, a desobediência, a prostituição. Então, dentro desse contexto, Deus ele vai usar esse povo midianita para disciplinar, para ensinar o povo de Deus que ele era um Deus que era Deus único e que não aceitava, ele não dividia sua glória com ninguém. Se você for ver em Êxodo capítulo 20, você vai observar que um dos mandamentos é esse: não adorarás outro Deus além de mim. Não farás imagens de ídolos para que possa adorar. E a Bíblia diz que nesse momento Deus ele vai entregar o povo de Israel nas mãos dos midianitas. Preste atenção. Não é que nesse momento Deus estava dizendo assim: olha, agora eu não quero mais saber de Israel, agora eu vou, por maldade ou por vingança, vou entregar o meu povo nas mãos do inimigo para que eles aprendam a me adorar, para que eles aprendam a me honrar. Não é isso. Na verdade, é que quando o povo de Deus começa a pecar contra Deus, quando o povo começa a idolatrar outros deuses, eles estão virando as costas para Deus, naquele momento Deus se afasta deles. É só você ir lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 1, ele diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ajudar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É interessante que quando você vai olhar para o início desse texto, você começa a ver que o texto começa afirmando que naquele momento, que todas as vezes que os israelitas faziam aquilo que reprovava a Deus, o resultado era uma punição. Todas as vezes que o povo desobedecia a Deus, o resultado era uma punição. É só olhar a Deus como pai. Quem é pai e é mãe sabe que muitas vezes nós aconselhamos os nossos filhos, nós fazemos aquilo que é melhor. Muitas vezes um conselho resolve antes de uma palmada. Mas tem filho que não muda assim. Tem filho que não obedece assim. Tem filho que não segue os conselhos assim. Então o povo de Israel era desse jeito. Ele se endureceu, ele resolveu desobedecer. E a Bíblia diz que por conta disso foram 7 anos de ataques do inimigo, os midianitas. Aí o povo, eles começaram a reagir de uma forma diferente.
O povo, mesmo que estivesse preparado para lutar, estivesse preparado para a batalha, aquele povo não venceria a Deus, sabe por quê? Porque não venceria os inimigos, sabe por quê? Porque eles estavam sem a bênção de Deus. O povo estava sem a direção de Deus, o povo estava sem a proteção de Deus. O próprio Deus usou os midianitas para que eles corrigissem o povo de Israel. A reação daquele povo, queridos, é algo interessante. A reação daquele povo é como a reação de alguém que não conhecia o Deus de Israel. O Deus que já havia livrado ele dos egípcios. O Deus que já tinha feito o mar se abrir. O Deus que já havia feito o maná descer do céu, água jorrar da rocha. Eles conheciam bem esse Deus. Mas a vida que eles passaram a levar fez com que Deus se distanciasse deles. A pior coisa que existe é quando Deus se distancia de nós. A pior coisa que existe é quando a gente sabe que Deus já não está mais conosco. Sabe por quê? Porque quando nós pedimos e Deus não está conosco, queridos, não peçam, porque Deus não ouve. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 9, versículo 32, ele diz: nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas aqueles que fazem a sua vontade, essa ele ouve. Então a postura do povo, sabendo que Deus não estava com eles, foi simplesmente de se esconder. O povo sabia que Deus não estava com eles. A prova disso era que os midianitas entravam, eles entravam, eles saqueavam, eles roubavam. Eles eram tão poderosos e numerosos que eles eram comparados a um enxame de gafanhotos. Todas as vezes que o povo de Israel plantava, não colhia, porque os inimigos roubavam a sua plantação. A Bíblia diz que os israelitas vão se esconder em cavernas. Eles vão fazer buraco e ficar dentro. Sabe por quê? Porque eles sabiam que Deus não está com ele. Hoje, eu quero pregar sobre o tema: se Deus te chamou para a guerra, a vitória é certa. Se Deus te chamou para a guerra, a vitória é certa. Então a Bíblia diz que o povo ele vai ser oprimido e vai ser castigado durante esses 7 anos. Foram 7 anos onde o povo estava sofrendo debaixo de um jugo de opressão. Agora vamos lembrar que nesse momento aqui, o povo plantava, mas não colhia. O povo trabalhava, mas não usufruía do resultado, do produto do seu trabalho. Nós estamos falando aqui, não é de um povo que sofria em terra estranha. Esse povo sofria na terra de Canaã, na terra que Deus prometeu dar a eles. Eles não estavam no Egito mais. Eles não estavam na Babilônia. Eles não estavam em terra estranha, eles estavam sofrendo dentro da sua própria terra, porque Deus não estava com ele. Agora, quantas pessoas nós não conhecemos hoje que estão sofrendo na sua própria casa? Trabalham, não conseguem usufruir daquilo que tem trabalhado. Plantam amor, semeiam amor, perdão, mas só colhem ódio, inimizades, problemas. Quantas casas, quantas famílias nós não conhecemos, onde filhos não falam com pais, pais não falam com filhos, irmãos não falam com irmãos? Imagine, as pessoas sofrem na terra que é delas. Só que elas não conseguem mais usufruir disso porque os inimigos entraram ali. Os inimigos entraram e começaram agora a roubar a paz, roubar a alegria do lar, roubar a comunhão entre a família, roubar o amor no casamento. Pessoas estão se separando porque existe uma frieza, porque existe uma falta de entendimento, porque existem, divergências de pensamento. Então, isso é um grande sinal de que na sua Canaã, quem está mandando são os midianitas. A Bíblia diz que naquele momento, os midianitas eles começaram a oprimir tanto, que o povo começou a clamar. Agora preste atenção, todas as vezes que nós clamamos a Deus, Deus dá uma resposta. Se tem uma coisa que Deus não vai fazer conosco, queridos, é nos deixar clamar e ficar sem dar uma resposta. É claro que existem situações onde Deus muitas vezes vai provar a nossa paciência, vai provar a nossa perseverança, vai provar a nossa fé. Mas quando se trata de um sofrimento de uma família, de um povo, de uma nação, um clamor pode fazer Deus entrar na guerra. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O povo começou a clamar, assim como o povo clamou no Egito, o povo vai clamar nesse momento agora em Canaã, porque não aguentava mais sofrer na sua própria terra. A Bíblia diz
que Deus ouve o clamor daquele povo e vai levantar um homem chamado Gideão. Gideão significa aquele que derruba o inimigo. Aquele que derruba o inimigo. Olha, num tempo tão difícil, num tempo de tanta luta, num tempo de tanto sofrimento, num tempo de tanta dor, Deus vai levar alguém para lutar contra o inimigo. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a tua vida nessa noite. Nesse tempo de luta, nesse tempo de problema, de contenda, sabe, nesse tempo de confusão, Deus vai levantar você para lutar contra o inimigo na tua casa. E Deus vai te dar vitória no meio desse caos, e o nome dele vai ser exaltado e glorificado através da sua vida, em nome de Jesus. Ele vai levantar Gideão. Agora preste atenção. Quando Deus levanta Gideão, Gideão estava malhando trigo no lagar. A Bíblia diz que um anjo vai visitar o povo. Naquele momento ele vai se assentar debaixo de um carvalho, e aí naquele momento ele vai olhar para Gideão. Ele vai olhar para Gideão e vai ver Gideão no lugar onde ninguém podia ver. Preste atenção, lagar não é lugar de malhar o trigo. Lagar é um lugar de pisar uvas. Então por que Gideão estava naquele momento, sabe, dentro de um buraco? Porque era cavado, era como se fosse um buraco cavado, 2 metros de largura por 1 metro de comprimento, de altura. Então Gideão, ele estava naquele momento dentro de um buraco. Ele não estava malhando trigo na eira, porque se ele se expusesse, os inimigos atacavam. Ele era a única pessoa que naquele momento de escassez, pastor Anderson, encontrou sabedoria, encontrou coragem para continuar trabalhando, enquanto muitas pessoas se fecharam, se esconderam dentro de buracos, dentro de cavernas. Ele era a única pessoa que no momento continuava trabalhando, enquanto muita gente estava parando. Mas Gideão não estava exposto, ele não estava na eira, porque ele não podia aparecer. Ele era inteligente: se eu for para o meio da eira, os inimigos vão ver e vão tomar todo o meu trigo. Então ele foi para dentro de um lagar, dentro de um buraco. Foi lá dentro do buraco que o anjo viu Gideão malhando trigo. É algo tão interessante isso, querido, sabe por quê? Porque naquele momento, quando ninguém via Gideão, sabe quem via? Deus. Gideão, ele estava dentro daquele buraco malhando trigo. Ele não podia ficar em pé, então ele ficava malhando de joelho. Ele malhava de joelhos. De repente o anjo vai aparecer e vai ver Gideão. Sabe, talvez você pense que Deus não está vendo a tua luta, Deus não está vendo o teu problema. Talvez você ache que Deus não está, sabe, preocupado com aquilo que você está enfrentando. Você está de joelho dobrado, você está chorando, está orando, e pensa que Deus não tem visto as tuas lágrimas. Deixa eu te falar uma coisa: se tem alguém que nunca vai deixar de ver as nossas lutas, nunca vai deixar de ver as nossas lágrimas, o nosso clamor, esse alguém é Deus. Todas as vezes que nós curvamos o nosso joelho e clamamos a Deus, Ele traz uma resposta favorável para aquilo que nós estamos enfrentando. Gideão estava malhando trigo. Ele vai, se aproxima de Gideão, olha e diz: olha, é esse que eu preciso usar para libertar o meu povo das mãos do inimigo. Sabe por quê? Porque Gideão não estava querendo aparecer, ele estava escondido. Ele se esconde, mas se esconde trabalhando. Ele se esconde, mas se esconde fazendo. Ele se esconde, mas se esconde orando. Gideão estava naquele momento, sabe, preparando-se para ter algo que ninguém tinha. Sabe por quê? Porque ele fez algo que ninguém fazia. A gente às vezes é injusto, porque a gente quer colher resultado de coisas que nós não somos capazes de fazer de forma diferente. Se você sempre faz as mesmas coisas, não espere resultado diferente. Gideão estava malhando e Deus apareceu através de um anjo. A Bíblia diz que era o anjo do Senhor. Alguns teólogos dizem que naquele momento ali é o próprio Cristo olhando para Gideão. É o próprio Deus se apresentando a Gideão. E vai e faz um convite para ele: Gideão, sai daí, porque você vai livrar esse povo das mãos dos midianitas. É interessante porque quando Gideão ouve isso, ele vai olhar para si mesmo, ele vai olhar para suas condições, ele vai olhar para, sabe, para aquilo que ele tinha, de onde ele tinha vindo, para a sua descendência. Ele não vai ver capacidade nele. E como eu acho interessante isso, quando a gente olha para dentro de nós, para nossa, sabe, para nossa fraqueza, para nossas debilidades, sabe, para a nossa pequenez, é aí que Deus encontra alguém que Ele pode usar. Porque Deus é um Deus que gosta de usar pessoas simples para missões extraordinárias.
Você não entendeu? Deus gosta de usar pessoas simples para missões extraordinárias. É por isso que você está aqui essa noite. É por isso que Deus te trouxe até aqui essa noite. Você está cansado, você passou o dia trabalhando, estava na labuta, estava querendo ficar em casa, mas Deus te trouxe aqui, sabe por quê? Porque Deus tem um lugar de nobreza, um lugar de honra. Deus tem uma cadeira de honra esperando por você. Sabe por quê? Porque Deus conta com pessoas simples para colocar em posições estratégicas para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Então, queridos, naquele momento Gideão ele vai apresentar muitas desculpas. Porque ele não vai ver nele condições. E quando eu olho para essa situação, eu acho tão interessante. Porque quem se ofereceu para ir para a guerra não foi Gideão. Gideão não foi lá e disse: eu quero ir para a guerra porque eu vou lutar, eu conheço os inimigos, já estão 7 anos lutando contra a gente. Sabe por quê? Porque Gideão sabia que naquele momento ali era necessário que Deus estivesse com ele. Lembra lá do livro de Atos? Quando os filhos de Seba quiseram expulsar os demônios em nome do Deus de Paulo, os demônios atacaram, rasgaram as suas vestes, os açoitaram. Eles apanharam mais do que pandeiro em noite de pagode, irmão. Apanharam. Sabe por quê? Porque Deus não estava com eles. Apanharam. Então o Gideão sabia: se eu for para essa guerra e Deus não estiver comigo, nós vamos perecer. E Deus vai dizer para ele: olha, levanta, porque eu sou contigo, varão valoroso. Deus não olhou para Gideão e disse: olha, levanta, porque eu sou contigo, homem medroso. Porque Deus não tem negócio com medroso. Deus não tem negócio com covarde. Deus não tem negócio com pessoas que se tremem na hora que vão fazer alguma coisa que Ele coloca para fazer. Sabe por quê? Porque se você faz isso, você está desprezando o Deus que está contigo. Gideão, ele vai dizer: Senhor, mas se é tu mesmo, por que não acontece mais aquelas maravilhas, aqueles milagres que aconteciam no tempo dos nossos pais? Nossos pais nos falavam isso. Gideão não está duvidando de Deus, não. Gideão não está, com incredulidade, não. Gideão está dizendo: Senhor, eu sei que acontecia naquela época. Eu já ouvi dizer que o Senhor tinha tanto poder e fez tantas coisas lá atrás. E eu sei que o Senhor também pode fazer agora. Olha o pensamento de Gideão, e Deus sabe os pensamentos. Nesse momento, Deus vai pegar Gideão, vai levá-lo para caminhar com ele. E quando Deus chama a gente para caminhar com ele, o que eu disse que acontece? Deus nos dá, diga, vitória. A Bíblia diz que Gideão, ele vai se levantar, mas antes de se levantar, Gideão vai dizer: Senhor, tu estás aqui comigo. Aqui no versículo 17 diz assim: Gideão prosseguiu de fato, disse: se eu posso contar com teu favor, me dá um sinal. E Deus vai dar sinais para Gideão. No versículo 18 ele disse: peço-te que não vá embora antes que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. Olha onde é que está a vitória de Gideão. Ele disse: olha, Senhor, eu sei que é tu, então me dá os sinais. Ele vai dar os sinais. Agora, Senhor, não vá embora antes que eu te ofereça, antes que eu te dê uma oferta, antes que eu te entregue algo. Sabe por quê? Porque mais interessante para Deus é aquilo que a gente pode dar, não aquilo que a gente deseja receber. Gideão, ele está dizendo: Senhor, agora eu sei que é tu, então agora deixa eu te dar uma oferta. Sabe por quê? Porque a maioria das vezes que a gente vem para a igreja, a gente vem para quê? Para pedir. A gente vem para receber. A gente não vem para dar. Então, quando nós viemos para a igreja para dar algo para Deus, deixa eu te falar uma coisa: existem respostas, existem vitórias, existem inimigos que só vão cair através de uma oferta. Está na Bíblia. O pecado, ele era vencido com oferta. O perdão é recebido com oferta. Provisão é recebido com oferta. A salvação foi recebida por oferta. Oferta. Deus ofertou a Jesus para morrer por nós. A Bíblia diz que Gideão, ele vai para a guerra. Ele vai para a guerra. Eu separei 4 pontos importantes aqui para nós orarmos. Para que Deus desse a vitória para Gideão. O primeiro ponto foi que Deus mostrou para Gideão que o povo estava afastado dele. Deveria haver uma reconciliação. A primeira coisa que eles deveriam fazer era levantar um altar ao Senhor. Está no capítulo 6 e no versículo 7. A segunda coisa foi destruir o altar de Baal. Sabe por quê? Porque não adianta querer servir a Deus e servir o mundo. Servir a Deus e servir as riquezas. Servir a Deus e andar com o diabo. Servir a Deus e viver no pecado. O altar de Baal simboliza a idolatria.
Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida. A quarta coisa, para finalizar, foi Gideão seguiu as instruções que Deus deu. No capítulo 7, ele vai enfrentar os inimigos. Queridos, no capítulo 7, quando ele foi enfrentar os inimigos, a Bíblia diz que ele tem 32 homens, um exército grande. Só que quando ele vai querer sair para a guerra, Deus fala para ele: Gideão, tem muita gente contigo. E aqui eu quero abordar um assunto interessante, porque nem todo mundo que começar a caminhar conosco, nem todo mundo que começa a andar conosco vai chegar com a gente até o final, pastora Rose. Nem todo mundo que está conosco agora, que vive esse momento conosco agora, vai permanecer mais um ano com a gente, 2 anos ou 5 anos com a gente, não vai. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas que vão lutar as batalhas que nós estaremos lutando não estão aptas, preparadas para vencer conosco nessas guerras. Quando uma pessoa vai para a guerra despreparada, ela perde, ela sofre. Toda pessoa despreparada, ela sofre, seja na área sentimental, seja na área espiritual, seja na área profissional. E Deus falou para Gideão: tem muita gente aí. Você vai dizer para aqueles que são medrosos e covardes que fiquem. Ficaram 22 mil, queridos. 22 mil. E eu acredito que no meio desses 22 mil não tenham ficado apenas os medrosos e os covardes. Tenham ficado os mentirosos, os contenciosos, os invejosos, aquelas pessoas que não acreditam na gente, aquelas pessoas que querem se aproveitar da gente, aquelas pessoas que querem dificultar o caminho da gente. 22 mil ficaram para trás. Aí você fica dizendo: mas meu Deus, era uma bênção na minha vida, Senhor, mas meu Deus, me ajudava tanto. E Deus vai dizer: não, tira, porque a vitória que eu vou te dar, essa pessoa não pode estar aí, ela vai atrapalhar. Então, se Deus tirou algumas pessoas da sua vida, não traga mais de volta, porque elas vão atrapalhar a vitória que Deus tem para a tua vida. Ficam 10 mil. Desses 10 mil, Deus fala assim para Gideão: vou te dar uma instrução maior para que você saiba que quem vai te dar a vitória sou eu e não esse povo. O exército do inimigo tinha 135 mil, 137 mil pessoas. Eles tinham 32 mil. E aí Deus vai e tira 22. Depois Deus vai dizer: você vai descer com eles no rio. E quando eles forem beber água, presta atenção, quem bebe como um cachorro. E aí naquele momento 9.700 homens deixaram as suas armas de lado e começaram a beber como animais, se abaixando e lambendo a água. 9.700, e Deus disse: tira esses 9.700. Os 300 que beberam, segurando a sua arma e bebendo com outra mão, Deus disse: são os 300. Quando Gideão olhou, acho que Gideão pensou assim: nossa, esses 300 sem entenderam foi nada. Olha só, ele achava que eram os 9.700. Porque a gente pensa que é com a maioria, queridos. Não se engane com a maioria. Multidão nem sempre vai estar certo. Ele disse: olha, rapaz, esses 9.700 não entenderam foi nada, é assim que bebe. Deus disse: não. Você vai lutar só com 300. Sabe por quê? Porque para dar a vitória que Deus tem para a tua vida, Deus vai colocar pessoas que sonham os teus sonhos, que andam como você anda, que agem como você age, que pensa como você pensa, que tem a fé que você tem, que caminha como você caminha, e que vai chegar lá na vitória que Deus vai te dar com você também. Aí, a Bíblia diz que quando ele vai enfrentar os inimigos, 137 mil, com 300, Deus dá uma estratégia para ele e diz: Gideão, você vai separar 3 filas de 100. E quando você for, você vai levar as botijas com tochas dentro. E você vai levar as cornetas para tocar. Do jeito que Deus mandou ele fazer, ele fez. Quando os inimigos olharam, eles viram as 3 filas. Eles viram as 300 filas de homens posicionados, 300 filas. Eles olharam e pensaram: pronto, se em cada fila tem 300, em cada 300 tem 1.000 homens, então nós temos 137, eles estão com 300 mil homens. Naquele momento, eles começaram a fugir. Ei, deixa eu te falar uma coisa: hoje Deus está te dando estratégia para vencer os teus inimigos. Sabe o que vai acontecer a partir de hoje? Aqueles que viviam tentando tirar a tua paz, te oprimindo, te causando medo, fazendo você sofrer, eles vão começar a fugir da tua presença. Eles vão começar a ir para longe da tua casa, do teu casamento, do teu trabalho. Sabe, o que Deus vai fazer com você é algo tão forte, que as pessoas vão entender: olha, só obteve vitória porque Deus estava com ele.
Por que Deus deu essa vitória dessa forma? Veja bem, porque quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Porque quando Deus chama, é Ele que dá vitória. Queridos, Gideão e o exército não estavam armados. Eu falei que eles estavam com o que numa mão? Uma mão seguravam a corneta e na outra mão segurava os vasos com as tochas. Sabe por quê? Porque você não precisa se empunhar com armas, usar as armas do inimigo. A Bíblia diz que as armas da nossa justiça são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Então sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Hoje Deus vai equipar você para que você vença as suas guerras. E o povo vai ver, sabe, que quem luta por você é o Deus dos exércitos, que vai ser glorificado na sua vida. A você que está na sua casa também assistindo, preste atenção. O que eu estou dizendo agora é que daqui para frente Deus está equipando você, sabe, com o capacete da salvação. Deus está equipando você com a espada da palavra, com a couraça da justiça, com o cinto da verdade, as sandálias do evangelho. Sabe, as lutas que você enfrentava antes e não conseguia vencer, a partir de hoje Deus está te dando vitória. Eu falo isso debaixo da graça, da unção, do poder do Deus dos exércitos. A vitória já é garantida, essa vitória já é sua em nome de Jesus.